Você é uma pessoa muito bem disciplinada? Tem tudo planejado, seus objetivos, suas metas em todas as áreas da sua vida? Sua vida está bem programada para ser bem abundante? Quanto mais o tempo passa, mais riquezas você tem, mais prosperidade, mais saúde? Então, pegue o seu cuscuz. Jogue ovo de saqué de Campo Grande, um ovo muito rico em zinco e DHA. É um ovo que estimula muito o IDH. Manda tudo para dentro, porque o ato de hoje é: com disciplina se alcança o inimaginável. Olá, Tulifers! Sati aqui que fala, e hoje vamos abordar um tema muito importante, talvez o vídeo mais importante do canal sobre esse tema. Vamos falar de disciplina. É uma coisa que eu observo muito, eu gosto muito de estudar comportamento, de analisar comportamento. Eu já leciono no ensino superior há mais de 15 anos e observo a dificuldade que as pessoas têm de trabalhar com planejamento. E olha que eu trabalho com disciplinas que exigem muito de planejamento, de gestão. São disciplinas ali na área de marketing, de comunicação. A gente precisa fazer plano de negócio, precisa fazer planejamento de marketing, plano de comunicação interna e externa. E as pessoas têm muita dificuldade com planejamento, têm muita dificuldade com estratégias, principalmente com táticas. Muitas pessoas têm uma habilidade maior de ter o pensamento estratégico, mas tem um pensamento tático muito falho. E eu posso afirmar aqui com muita segurança que a disciplina pode transformar a vida de qualquer pessoa. A disciplina faz muita diferença na minha vida. Eu tenho alcançado resultados muito bons através da disciplina. Então é claro que para começar a gente precisa entender o que é disciplina. Lembrando que no final do vídeo eu vou apresentar várias estratégias que eu tenho aplicado, várias estratégias que você pode aplicar no seu cotidiano, na sua rotina, e que podem transformar muito a sua vida. Então, o que seria disciplina? Eu entendo disciplina como a capacidade de realizar aquilo que está planejado. E aqui a gente já começa com um grande divisor de águas. A maior parte das pessoas não tem nenhum tipo de planejamento. Eu estou falando de universitários, eu lido muito com universitários. Imagina a maior parte da população que não tem nenhum tipo de ensino sobre planejamento, sobre estratégia, sobre tática. Então as pessoas elas vivem suas vidas de acordo com a maré, de acordo com as emoções. E a partir do momento que você tem consciência de onde você está saindo e onde você quer chegar, que você traça um planejamento, as coisas começam a ficar mais claras. Aqui a gente já começa a perceber que disciplina ela está direcionada, ela está relacionada a um tipo de ação, não qualquer tipo de ação. Seria uma ação que está planejada, pré-determinada, ela foi pensada antes de ser executada. Muitas pessoas acabam fazendo isso de uma forma rasa, meio que intuitiva, sem um devido planejamento, sem colocar as ideias ali no papel, sem deixar de forma bem clara e objetiva. E elas acabam fazendo o quê? Vamos trazer aqui um exemplo de uma coisa muito comum no cotidiano de muita gente. Elas colocam ali na cabeça delas que elas precisam eliminar algum peso. Então elas vão praticando ali de uma forma meio que empírica, tentando diminuir o consumo calórico, ou tentando aumentar o gasto calórico. Então as pessoas elas vão fazendo assim meio que sem planejamento, é na tentativa e erro. Se você também parar para observar ou conversar com micro e pequenos empreendedores aí na sua cidade, você vai ver que a maioria não sabe quanto tem no estoque, eles não sabem qual é o ponto de equilíbrio ali da empresa, eles não sabem o quanto eles precisam vender para cobrir todos os custos fixos e variáveis. Então a coisa vai acontecendo ali, ele vai lutando para ter o pão de cada dia, para conseguir pagar todas as despesas, os impostos, os funcionários, mas eles não têm os números, eles não sabem quanto precisa ser vendido por dia, por mês, por ano, quanto tem de estoque. Então a coisa vai acontecendo ali sem planejamento. Tanto que quando a gente olha os dados do Sebrae, a maior parte das empresas quebram antes de completar 5 anos, justamente porque por falta de planejamento financeiro, falta de gestão. Então é uma coisa que faz parte da cultura do brasileiro. O brasileiro ele não tem noção de planejamento, ele faz as coisas sem planejar. A partir daqui a gente já começa a perceber que planejamento faz toda a diferença. Se você quer ter um desenvolvimento significativo na tua vida, na tua área profissional, na tua saúde, na tua área intelectual, na tua prosperidade, nas suas finanças, se você planeja,
você já vai ficar muito, muito acima da média dos demais. A partir do momento que você começa a desenvolver a sua capacidade de planejar a sua vida, a sua capacidade de disciplina, ela começa a se elevar exponencialmente. A partir daqui entram dois conceitos que fazem parte do mesmo instrumento de medição, que é ordem e caos. Se a gente observar ao nosso redor, o mundo ele é todo feito dessas duas potências, né? Dessas duas energias, ordem e caos. A nossa saúde tem momentos que está em ordem, tem momentos que está em caos. A saúde financeira, a nossa mente, o nosso trabalho. Então tudo funciona assim, a natureza tem momentos de ordem, tem momentos de caos. Então essas duas energias fazem parte de uma mesma régua, né, de um mesmo instrumento de medição, e a gente convive com isso o tempo todo. E aí o que é que tem a ver a disciplina e o planejamento com isso? A disciplina e o planejamento, eles vão diminuir o efeito do caos nas nossas vidas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma pessoa que não tem absolutamente planejamento nenhum de onde quer chegar, do que quer fazer, de onde quer trabalhar, de quanto quer ganhar, de quanto quer poupar, de quanto quer investir, ela está muito mais sujeita ao caos de uma pessoa que tem ali as coisas bem planejadas, né? Então o que eu quero dizer com isso? Aqui eu quero dizer que o planejamento ele não tem a capacidade de zerar a probabilidade de caos, mas ele vai reduzir drasticamente. O esporte ajudou muito na minha vida. Em algum vídeo aqui do canal eu já falei muito de como o esporte desenvolveu a minha mente, o comportamento. Eu era muito competitivo, eu praticava natação e meu professor era muito rigoroso, né? Ele cobrava muito, e ele sempre me ensinou esse conceito da disciplina, a importância da disciplina. E uma das coisas que ele falava é que o bom nadador não falta. Então eu colocava aquilo na cabeça, e mesmo quando eu estava, sei lá, resfriado, quando eu estava com mal-estar, quando eu estava cansado, eu sempre ia para a aula. Fazia um treino mais leve, mas eu sempre ia para a aula. Podia estar a piscina gelada, frio, inverno, mas eu estava lá para fazer o treino. E essa disciplina mostrou que dava resultado. Eu tinha um desempenho muito superior, né? Então, como eu era um atleta altamente competitivo, eu vi que a disciplina trouxe um grande diferencial na minha vida. Geralmente os atletas competitivos eles não queriam estar na mesma piscina do que eu, porque eu treinava muito, eu levava aquilo muito a sério e eu tinha um desempenho muito acima da média. A disciplina me ajudou muito com isso. Por eu ter começado no esporte cedo e por eu ter desenvolvido a disciplina através do esporte, isso acabou fazendo parte de toda a minha vida. Então, hoje eu tenho uma disciplina muito grande com a academia. Eu associo sempre a academia, a musculação, à minha saúde. É uma coisa que não tem negociação. Eu preciso ir todos os dias fazer o meu dever de casa. Eu preciso cumprir com essa tarefa, né? E tudo isso refletiu nos meus estudos, na minha área profissional. Eu me formei em publicidade e propaganda, um curso de 4 anos. E eu só faltei uma única vez porque estava hospitalizado, né, com pedra no rim. Eu surfava muito, ficava às vezes 6 horas no mar sem sair para beber água e exagerei demais e tive problema de pedra no rim por conta disso. Foi a única vez que eu faltei na graduação. Fiz uma especialização que eu nunca faltei, fiz um mestrado que eu nunca faltei. Eu já leciono há mais de 15 anos, eu estive presente em 100% das aulas. Nunca apliquei um atestado. Isso mostra como a disciplina faz muita diferença na minha vida, na minha saúde, né? Profissionalmente, a instituição que me contratou, né, que assinou minha carteira, ela confia muito em mim. Então, por quê? Porque eu sempre fiz o meu trabalho e eu sempre faço mais do que é cobrado, eu sempre faço mais do que é o meu trabalho. Então, aquela experiência que eu tive na natação, no esporte, o estímulo que eu tive para ser uma pessoa disciplinada desde cedo acabou repercutindo em tudo na minha vida. Eu também sou investidor e a disciplina influencia muito no meu modo de investir. Eu comecei em 2017 investindo em renda fixa e com muita disciplina eu estudava todos os dias. Estudei muito de renda fixa, ali, Tesouro Direto, Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA+. Eu estudei ali os CDBs. Depois ficou sem graça para mim. Eu quis migrar, começar a estudar renda variável. Eu comecei ali com fundos imobiliários, que são menos voláteis do que as ações, né? Para quem está começando ali é ótimo.
Então comecei a comprar ali, estudar alguns fundos imobiliários, comprei, eu vi que no outro mês eu já recebia o aluguel ali, o dividendo. Então eu me empolguei e comecei a estudar mais, a minha carteira começou a crescer mais para renda variável do que para renda fixa. Depois ficou sem graça fundo imobiliário, e aí com muita disciplina eu continuei estudando e parti para as ações. Então adicionei a minha carteira às ações. Depois ficou sem graça, comecei a estudar investimento no exterior. Então criei minha conta numa corretora que possibilita isso. E hoje eu tenho também ações americanas, eu tenho REITs, que são equivalente aos fundos imobiliários do Brasil, né? E tenho também os ETFs que pagam dividendos. Então é isso, a disciplina ela faz muita diferença em todas as áreas da nossa vida. Mas e aí? Como é que a gente pode desenvolver essa capacidade, esse ponto, esse aspecto que faz muita diferença em nossa vida? Para ter disciplina, você precisa ter uma mente programada para a disciplina. Não adianta você colocar assim na cabeça, eu vou ser disciplinado, e no outro dia você passa a ser disciplinado. Não é assim que a coisa funciona. E isso é um problema muito grave para essas novas gerações. Como eu lido muito com as novas gerações, eu observo muito aquele fator observado por Bauman chamado de modernidade líquida. As novas gerações não têm capacidade de disciplina. Eles não conseguem terminar nada, eles não conseguem aprofundar em nada, eles não conseguem passar alguns anos praticando um esporte, praticando um instrumento novo, eles não conseguem passar algum tempo tendo um relacionamento sério, né? Então as coisas estão ficando cada vez mais rasas, com menos aprofundamento, as pessoas estão cada vez aprendendo menos, aprofundando menos sobre as coisas. As pessoas estão impacientes. Um comportamento muito recorrente é ver alunos preocupados ali com o jogo de futebol. A gente vê muita gente distraída ali com as informações que chegam no celular. Então uma pessoa disciplinada não vai ser impactada por distrações. Uma pessoa disciplinada é extremamente focada. Então como a gente pode programar a mente para ser uma mente disciplinada? Esse é um trabalho de médio a longo prazo. Você não vai conseguir se tornar uma pessoa disciplinada em uma semana, em um mês. É uma coisa que você vai praticando todos os dias, e quando você olhar para trás, depois de um ano, você vai ver que muita coisa mudou na sua vida. A primeira coisa importante para você se tornar uma pessoa disciplinada é definir o seu propósito. Qual o seu propósito? Qual o propósito da sua vida? Onde você quer chegar? Qual o significado, qual a marca que você quer deixar no mundo? A partir do momento que você tem isso claro na sua mente, as coisas começam a ficar muito mais vivas, a sua vida começa a ter muito mais sentido. Você começa a ter uma direção bem definida. Você já começa a se tornar uma pessoa muito acima da média. Uma pessoa com propósito é uma pessoa muito diferenciada. Você já tem o seu propósito definido, está na hora de definir os seus valores. A partir do momento que você tem valores muito bem claros, né, muito bem definidos, as suas escolhas passam a ser muito fáceis. Os valores são coisas que não são palavrinhas bonitas que você coloca no papel. São coisas que devem ser executadas. Então, quando você definir os seus valores, viva os seus valores, tenha consciência desses valores e não negocie os seus valores nunca. Por exemplo, se um dos seus valores é disciplina e saúde, você nunca vai negociar com a preguiça. Preguiça é o seu valor? Não. Então se você está com preguiça, está com mal-estar, está cansado, quer deixar para outro dia, você não vai negociar. Quando você começar a perceber que sua mente está começando a negociar ali com a preguiça, com o vento, com a chuva, com a brisa lá fora, você já começa a calçar, bota ali seu calçado, seu tênis, sua roupa e vai para a academia fazer sua atividade física. Não se negocia com preguiça. Agora você tem os seus valores bem definidos, você vai partir para os seus objetivos. Nós temos objetivos em diversas áreas da vida, né? Área financeira, profissional, intelectual, relacionamento, saúde. Você precisa definir um objetivo claro e bem definido para cada uma das áreas da sua vida. Por exemplo, no financeiro, né? Quanto você quer receber por mês para ter uma vida confortável, para realizar os seus sonhos? O financeiro é uma área muito importante porque ela vai impactar em todas as áreas da nossa vida. O brasileiro começa a ter uma mania de achar que dinheiro é ruim, que quem tem dinheiro é um malvadão. A gente precisa parar de pensar nisso, né? O dinheiro é uma coisa neutra, né?
Quanto mais dinheiro você tem, se você é uma pessoa com boa índole, mais um bom significado, né? Uma boa aplicação você vai fazer com aquilo, né? Você vai criar uma empresa, você vai empregar pessoas, você vai mudar a vida dessas pessoas que estão trabalhando contigo. Então é isso, né? Qual é o seu objetivo financeiro? Quanto você quer receber por mês? Quanto você vai poupar por mês? Quanto você vai aplicar? Quanto você vai investir? Você acredita, né, no INSS? Você acha que você vai receber aquilo? Se você acha, você acredita em Coelhinho da Páscoa, em Papai Noel, boa sorte. Então é isso, tenha isso bem definido. Não espere a dor chegar para começar a buscar uma solução. Planeje, olhe para o futuro. Quando você planeja, quando você tem um objetivo, as coisas vão ficar mais fáceis, porque você consegue enxergar 2 passos na sua frente. A maioria das pessoas não conseguem, elas são imediatistas, elas gastam tempo, que é um dos principais ativos da nossa vida, com coisas fúteis, né? Elas não conseguem assistir um vídeo como este até o final, mas elas assistem horas e horas de podcasts de pessoas que não sabem absolutamente nada do que estão falando, só falam bobagens, né? Então é isso. Onde é que você coloca o seu tempo? Quais os seus objetivos? Qual o seu objetivo de relacionamento? Com quais pessoas você quer se relacionar? Qual o tipo de parceiro, de parceira que você quer na sua vida, né? Quais os meios que você frequenta? Nesses meios que você frequenta, você vai achar um bom parceiro, uma boa parceira? Você vai ter bons amigos? Você vai ter pessoas que agregam na tua vida? Ou pessoas que só fazem bobagem, só falam bobagem, só fazem você perder o seu tempo? Então a partir daqui você tem as chaves do castelo. Você sabe que para ter disciplina, você precisa ter propósito, você precisa ter os seus valores bem claros, você precisa ter objetivos bem claros e bem definidos. E se você tem tudo isso muito claro, muito bem definido na tua vida, na tua mente, escreva num papel, planeje, coloque tudo isso muito claro na sua mente. Você vai ser uma pessoa muito diferenciada, você vai se tornar uma pessoa disciplinada. E comece de agora. Uma pessoa com objetivo, uma pessoa disciplinada não negocia com perda de tempo, não negocia com bunda mole, não negocia com gente que não tem nada de útil a oferecer, não negocia com preguiça, não perde tempo com distrações e não acredita nas mentiras do noticiário da TV. Por falar em noticiário da TV, na grande mídia, nesses grandes canais de comunicação, eu vou falar de algo que está no extremo oposto da mesma régua, que é moral, no próximo vídeo. Então conto com tua presença lá. Beijo no coração, até o próximo vídeo e valeu!